Muitíssimo obrigado, senador Randolfo Rodrigues, presidente dessa sessão, eventualmente. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, do TCU, um órgão importante da nossa República. A gente não tem a menor dúvida com relação a isso, senador Marcos Duval, embora que eu apoio aqui algumas medidas legislativas que eu considero fundamental para que a Casa cada vez mais tire, de alguma forma, um verniz político que tomou conta, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, de algumas outras instituições do país nesse momento crítico que a gente vive. Eu, por exemplo, acredito que o TCU, presidente da República, não deve indicar. Como? Se ele vai indicar, se ele pode ser, ele deve ser fiscalizado por esse órgão. Existe aí um conflito flagrante de interesse. Eu acredito que deveria ter mandato também os ministros do TCU. Eu sei que o senhor é concursado, não é isso? Não cabe aqui no seu caso, mas eu acredito que nós precisamos de uma reformulação, sim, para o bem da nossa democracia. Primeira pergunta que eu lhe faço, do Alexandre Marques, é o seguinte: o senhor é filiado a algum partido político, tem atividade política partidária? Eu estava até conversando hoje com o doutor Sábio, meu advogado. Eu sou filiado ao Democratas e eu explico por quê. Eu moro em Jundiaí, São Paulo, e estava sendo aberto o diretório municipal, acho, do partido. E tem uma amiga minha que é envolvida nessa parte política e ela perguntou para os amigos se poderiam fazer parte para a criação desse diretório, mas eu nunca me envolvi com política do partido. Bom essa informação. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como é que é o procedimento interno, só para entender como é que funciona, para se fazer um estudo que foi feito, né? Quem tem que autorizar? O senhor pode abrir de ofício? Como é que funciona dentro de um regimento interno para se fazer um estudo que foi feito no caso de supernotificações? Senador, como eu falei no meu depoimento, a gente estava na fase de planejamento do trabalho. Na fase de planejamento, são levantadas várias hipóteses, conversados em equipe, algumas prosperam. Mas quem suscitou isso? Foi o senhor? Quem suscitou a necessidade de se investigar supernotificações? Essa especificamente fui eu, mas o trabalho é um trabalho em equipe. Há uma conversa, uma discussão. Alguém pediu para o senhor? Isso foi uma dica de alguma... Ou foi o senhor mesmo que, de alguma forma, queria buscar a verdade sobre esse assunto, que a mídia tanto repercute, enfim? Como eu falei, senador, a minha intenção não era focar em quantidade de óbitos, e sim a minha preocupação era no repasse dos recursos federais. Certo. Que utilizam como base a incidência da doença. Sim. Então era para... Então o senhor, para abrir, de alguma forma, acreditou que poderia estar havendo aí algum tipo de, vamos dizer assim, alocação equivocada de recursos federais no combate à pandemia, é isso? De alguma forma o senhor teve dúvida para ir buscar esse assunto? Achou que poderia estar havendo supernotificação? Como eu falei, um dos objetivos estratégicos do TCU para o tema saúde é colaborar para a melhoria da qualidade dos dados na saúde. Então, os dados da incidência da doença, ele reflete na distribuição dos recursos. Se alguns entes, se há uma inconsistência nesses dados, entes que estão precisando de mais recursos poderiam estar recebendo menos, enquanto outros entes poderiam estar recebendo mais do que precisariam. Então, a minha preocupação foi essa, verificar a qualidade dos dados. Esse grupo de trabalho, né, que foi montado, quem mais além do senhor participou? O senhor fala a equipe de auditoria? Sim. Nesse caso específico de supernotificações. Não, eu elaborei esse arquivo em Word com essa discussão e apresentei para a equipe. E essa tese, essa hipótese, né, foi discutida e ela não prosperou. A equipe negou. Foi no voto essa decisão? Não, senhor, não foi no voto. Eu conversei somente com a coordenadora do trabalho. Os demais membros, foi franqueado a eles também opinarem, mas não opinaram. E a coordenadora que negou? Não negou. Nós concordamos que não
não haveria possibilidade de haver um conluio para deliberadamente supernotificar os dados. Tá, mas com base em que se chegou a essa conclusão de que não precisava se aprofundar, porque não haveria conluio? Por conta da própria discussão, da conversa que nós tivemos, eu e a coordenadora. Como é o nome da coordenadora? É Cristiane. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é com relação, na sua opinião, pelo que o senhor viu, pelo seu sentimento, olhando os dados, enfim, os critérios para identificação de casos e óbitos de Covid-19 no Brasil estão 100% seguros? Senador, eu não posso afirmar que são 100% seguros ou não, porque realmente eu comecei a provocar essa discussão, nós entendemos na equipe que não era Então não pode afirmar porque não foi aprofundado o estudo. Exatamente, era só preliminar aquele arquivo. Interessante isso. O senhor considera razoável a possibilidade de existirem ocorrências de supernotificação de irregularidades nos estados brasileiros, conforme divulgado pela mídia? De que forma o senhor imagina que isso poderia contribuir positivamente para auxiliar no enfrentamento à pandemia? Senador, em relação à possibilidade de haver supernotificação ou subnotificação, isso existe, né? Porque os dados são alimentados manualmente. Na capilaridade do nosso SUS, mais de 5.500 municípios, esses dados são alimentados. Então, haver alguma inconsistência é possível. Aí o TCU se negou a se aprofundar com relação a esse estudo. Na verdade, não o TCU, a própria equipe, né? Nós conversamos e entendemos que não era o caso de se aprofundar nessa linha. Se retirou uma análise que poderia ser mais profunda, né? Para lhe perguntar uma coisa, rapidamente. No âmbito da pandemia da Covid-19, foram 123 procedimentos abertos, doutor Alexandre, pelo TCU, Tribunal de Contas da União, para investigar desvios em estados e municípios de verbas federais. São 9 ministros do TCU, não é isso? Quantos auditores são no TCU? Eu não sei informar de cabeça, senador, mas acho que são... Corpo técnico, acho que são mais de 2.000 servidores, entre auditores e técnicos. Eu não sei. Mais de 2.000? Algum desses 123 procedimentos abertos para investigar corrupção em estados e municípios durante a pandemia caiu com o senhor? Teve algum processo concluído ou o senhor sabe que foi concluído isso por algum outro colega seu? Essa era apenas a minha pergunta para tentar me aprofundar sobre esse tema. Muito obrigado. Sim, senhor. Como eu falei aqui, né, o próprio senador Isalci falou aqui, eu participei do acompanhamento para verificar a correta execução dos recursos federais para o combate à pandemia aqui no Distrito Federal. Então, eu atuei de recursos, eu só atuei aqui no Distrito Federal. Ele, inclusive, trouxe as informações relativas à fraude em relação a Precisa aqui. Eu queria pedir para por favor, a equipe passar o vídeo que está aí, por favor. Uma vitrine, né? Estou aqui com o Edson me contou um fato semana passada. Edson, eu estou gravando, não pedi licença a você. Se puder tirar a máscara em um minuto, é importante esse teu depoimento. Não, presta atenção, Adriana. O Edson me falou uma coisa muito importante. Perdeu 2 pessoas da família dela semana passada. E todas essas 2 pessoas, ele vai nominar em que cidade foi. O Edson é um empresário, dono daquela empresa ali chamada Exclusivo, está ali o carro da companhia dele. E ele narrou que teve 2 mortes na família e nenhuma foi por Covid e todos 2 não puderam fazer o enterro porque teve que ser contabilizado como Covid. Quem foi o primeiro da pessoa da família? Foi um primo que morreu por ser tratamento de parada cardíaca, né, essas coisas, já tinha problema de coração. Sei. E ele foi para o hospital passando mal e chegou lá, o pessoal disse que não, era Covid, internou com 3 dias, veio falecer e não deixou a família nem velar o corpo, nada, foi enterrado direto. E qual é a cidade que ele morava? Ele morava aqui em São Paulo, Americana, e tratamento foi em São Paulo. E foi em Campinas ou foi em São Paulo? São Paulo que ele morreu. E aí o outro foi no interior de São Paulo, ele foi fazer o tratamento... Qual a cidade? Gastão Vidigal. Gastão Vidigal. E ele foi fazer o tratamento em São José do Rio Preto, também problema de coração já vinha há tempo.
E ele infartou dentro do hospital, morreu, enterraram como Covid e não deixou nem a família ver o corpo também, não deixou velar. Aqui eu tenho um caso também de um amigo meu aqui, o César, que é corretor de imóveis, e ele narrou também que a mãe dele faleceu e problema de rins, um problema de rins, e foi catalogado ou classificado como Covid, porque eles disseram que ela pegou Covid no hospital aqui em Santos. Então é uma coisa absurda. Todos os dois são primos? Todos os dois são primos. Então são dois primos aqui no interior de São Paulo. Esse é o depoimento. Eu posso publicar isso aqui pode no Facebook? Publicar. Ixi, a família toda está revoltada com isso. Está revoltada porque não era Covid. Nós sabia disso. Todo mundo sabia que era problema de coração. Não obrigado, era problema senhor. de Covid de Muito jeito obrigado. nenhum. Cara, obrigado pelo teu depoimento. Eu vou publicar. Um abraço, Edson. Tudo de bom. Tchau. Depoimentos como esse se multiplicaram nos estados brasileiros. Eu recebi, outros colegas senadores receberam, e é nosso papel deixar as narrativas de lado e buscar a verdade, se aprofundar, sem fazer julgamento prévio de valor. Esse que deveria ser um trabalho sério de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Do TCU também, que levantou a lebre com relação a isso. É um assunto que está na boca do povo, a supernotificação, e deveria ter se aprofundado. Uma pena que o TCU, ali no início, já resolveu não investigar. Ainda bem que a CGU, Controladoria Geral da União, senadora Leila, está agora investigando isso, inclusive, só para efeito de juntada de documentos, eu queria entregar a presidência dessa CPI em suas mãos. Perfeito. O vídeo que eu enviei aqui, que foi apresentado pela CPI, eu tomei imediatamente atitude com relação a isso. Na hora que eu soube, fiz uma carta para o governador de São Paulo, João Dória, no dia 17 de junho de 2020, relacionando o nome das pessoas citadas e pedindo esclarecimentos. Até essa data, hoje, dia 17 de agosto de 2021, não recebi retorno sobre essa denúncia de supernotificação que ocorreu. Então, vou passar para o senhor, o vídeo já está com a mesa, e vou passar a carta. Me somo ao senhor, que quer ouvir o ministro Wagner Rosário, que está fazendo a investigação sobre supernotificação de óbitos na Covid, para que também possa trazer dados aqui, para que a gente busque a verdade. Eu estou sendo um chato de galocha aqui, pedindo para que se traga o ministro Wagner Rosário do TCU, porque ele vai ajudar tanto essa comissão, que já foi inclusive aprovado a convocação do ministro da CGU, Wagner Rosário, ele vai ajudar tanto a investigação da negociação com a Covaxin, que interessa a todos nós aqui buscar a verdade, onde quer que ela esteja, mas vai investigar também as 53 operações, senador Reins, operações de supostos desvios milionários de verbas federais enviadas a estados e municípios durante a pandemia. Casos escandalosos como o Consórcio Nordeste, que para mim é o símbolo nacional de corrupção nessa pandemia, e que a CPI, de forma vergonhosa e covarde, não avalia a possibilidade de se aprofundar nesse escândalo que está de norte a sul, de leste a oeste, na boca do povo brasileiro. Então, eu acredito que é um papel nosso, com responsabilidade com o país, não fazer joguinho, não ficar fazendo mensagens politiqueiras, objetivando 2022, mas investigar o que tem que ser investigado nesse país. Eu vejo aqui, sem contraponto nenhum, chegar militante político, se dizendo cientista, dizendo que 300 mil vidas, e olha que cada vida é importante, quem não perdeu alguém nessa pandemia, quem não sofreu, mas dizendo que 300 mil vidas seriam poupadas
se o governo tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Gente, eu já declarei publicamente aqui que discordo de algumas posturas do presidente da República com relação a não usar máscara, declarações sobre vacinas, causando aglomeração. Mas você chegar ao ponto de dizer que 300 mil vidas de brasileiros seriam salvas com isso, isso é uma irresponsabilidade. Eu fiz uma pergunta ao militante que veio aqui trazendo esses dados e disse, cadê? Foi feito alguma pesquisa no mundo para comparar com esses dados do Brasil? Não, não foi feito. Fica a palavra. O senador Reins pediu para trazer outro cientista para fazer o contraponto. A CPI não trouxe o cientista. Então, esse tipo de situação que a gente está percebendo no país é muito triste, né? Porque até morte de ator é politizada aqui dentro. Até morte de ator foi colocada na conta do governo. Eu, com independência, tenho criticado, mas não posso aceitar esse tipo de politicagem numa comissão que deveria ter seriedade e responsabilidade. Para encerrar, eu quero dizer que o momento que a gente vive, presidente dessa sessão, é um momento muito grave de crise institucional. Nós temos aí uma perseguição declarada a ideias divergentes no país. Hoje, nós fomos aí surpreendidos, como se não bastasse a caça, uma caçada a jornalistas que têm ideias conservadoras, que fazem um trabalho independente, como Alexandre Garcia, como Ana Paula Henkel, que vão contra essa onda de narrativa, e tem muitos outros. E você vê citações a essas pessoas aqui dentro da CPI, querendo manchar o nome que tem décadas e décadas de trabalho, que não tem mancha nenhuma. Você vê o que acontece hoje com o TSE, que vem se reunir com um partido político aqui dentro. Isso é ou não é interferência? Para influenciar em decisões importantes, que nós fomos eleitos para isso. É do parlamento, o TSE não tem nada que vir aqui. E hoje fui surpreendido com uma decisão do TSE para ir atrás de blog. Olha a que ponto chegou. Atrás de blog que vai com ideias divergentes, que manifestam a sua liberdade de expressão para desmonetizar. Que é o caso de um trabalho com humor político, que é o da Bárbara, do blog Te Atualizei, senador Reins. Olha a que nível chega a perseguição. É ou não é uma ditadura o que a gente já vive nesse país? Então, tudo isso está acontecendo, senador Marcos Duval, e eu vou falar isso hoje no plenário, por uma omissão nossa, do Senado Federal, que fica em silêncio. Desde que eu assumi essa cadeira no Senado Federal, eu falo que nós precisamos deliberar, não quer dizer que vai fazer impeachment em ninguém, mas precisamos pelo menos deliberar sobre as dezenas de pedidos de impeachment de ministros dos tribunais superiores que estão aqui. Muita gente agora muda o discurso, porque os fins justificam os meios e ficam calados. Eu continuo coerente. Não é porque o presidente falou, porque outra pessoa falou. É porque chegou a hora de a gente encarar e não sermos coniventes com esse problema institucional que a gente vive no país, porque o Senado não faz o seu trabalho, que é deliberar sobre CPI de lava-toga e deliberar sobre impeachment de ministro. Muito obrigado, senhor presidente.